Bom dia, pessoal. Estamos já ao vivo aqui no Jacareditanga para vocês. Já vou aqui me posicionando em relação ao nosso YouTube. Tem um delay, já vou falar aqui, né? Já um membro já acabou de mandar mensagem aqui para gente. Você que ainda não é membro do Jacareditanga e quer ajudar o Jacaré nessa empreitada que a gente tem, e aí hoje a live vai mostrar para vocês como a nossa luta não é fácil, né? Por favor, se inscreva aqui, né? Seja membro do canal e ajude a gente nessa batalha, porque a batalha está cada vez pior, né? O Lucasson Reis, bem-vindo, viu, Lucasson, por você que aqui ativou, né, no clube de membros aqui do Jacaré. Seja um membro do Jacaré, você que puder ajudar a gente nessa batalha. E eu já falei, né, para vocês que existe um delay no YouTube até ele enviar a mensagem, até essa mensagem ser processada e chegar até vocês clicarem, demanda um tempo. Então, por isso que eu sempre faço as apresentações aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Kleber Teixeira, mais conhecido como Kleber Jacaré. E obrigado aqui, o pessoal já está chegando, o Luiz Edmundo também já está chegando, né? O Lucasson Reis, como membro, já foi o primeiro aqui a entrar, ele já recebe automaticamente a nossa live antes. Então esse é um dos benefícios de ser membro do canal. A Lindsay Menezes também, bom dia Jacarezada, obrigado, bem-vinda também, né? Aqui ao Jacareditanga. E hoje a gente vai falar a respeito, né, da declaração que o presidente acabou de dar. Tem cerca de 40 minutos o presidente deu uma declaração para os seus seguidores ali em Brasília e a gente vai comentar sobre isso, tá? Enquanto o pessoal está chegando, eu vou cumprimentando toda a turma aqui e aí já em seguida eu já vou entrar nesse assunto, que é um assunto bem complexo, um assunto bem dinâmico e é importante vocês terem conhecimento sobre isso. Então, obrigado aqui ao Luiz Edmundo, que está desejando bom dia, a Vera Bonin, que acabou de entrar, bom dia, né? O Sousek, eu acho que é Klousek, desculpa se estiver errado a pronúncia, Klousek, bom dia também, o Wagner, bom dia, Tiago Botafogo, obrigado aqui, tá, pelo bom dia, e o Agenor Monteiro também, a Sônia, o Isaías, sejam todos vocês bem-vindos, e aqueles que estão chegando agora, eu acabei de falar, né? Se você quiser, você hoje pode ser membro do Jacaré, nós ativamos essa função aqui no YouTube, por R$ 4,90 você se torna membro aqui do Jacaré e ajuda o canal a desenvolver esse trabalho que a gente vai ter uma batalha difícil aqui para frente e vocês vão entender tudo isso também nessa live aqui. Bom, pessoal, vamos lá. O presidente acabou de falar com os apoiadores dele e isso deixa a turma louca, mas louca de raiva. Louca de raiva. Eles não se conformam do presidente da República ter tantos seguidores, não se conformam do presidente da República ser tão querido. Então, como sempre, ali na parte da manhã, o pessoal fica no que eles chamam de cercadinho, né? Porque, obviamente, tem as grades de proteção ali no Palácio do Planalto, perto do Golden Tulip, inclusive é o hotel que eu geralmente fico quando eu estou em Brasília, né? O flat que eu fico em Brasília. Então, ali do lado do Golden Tulip, do Royal Tulip. E o pessoal estava ali batendo fotos com o presidente chegou junto com o Maurício Souza, o jogador de vôlei que foi tão atacado nas mídias sociais, estava junto com o presidente, teve uma reunião com o presidente lá no Palácio do Planalto e os dois saíram do carro para cumprimentar a população, né? E ali naquela conversa toda, na população, ele batendo foto com o pessoal, alguém sacou esta pergunta: presidente, e a questão do semipresidencialismo? Pois é, pessoal. Agora nós vamos falar a respeito dessa questão específica do semipresidencialismo, porque o presidente da República deu uma resposta, tá certo? Daqueles moldes que, para bom entendedor, pingo é letra, né? Então o presidente, de cara, ele já falou: idiota, é uma questão idiota. E aí eu vou desconstruir, porque já saiu agora naquele puxadinho do Sérgio Moro, aquela agência de propaganda morista, né? Porque aquele Diogo Mainardi do antagonista, eu sempre falo aqui, o sujeito está cada vez mais ridículo. E aí eu vou dizer por que também aqui nessa live rapidinho para vocês, eu vou falar rapidamente sobre isso. Mas aí o puxadinho do Sérgio Moro já desvirtuou tudo aquilo que o presidente falou e disse que o presidente falou que pode jogar fora das 4 linhas da Constituição. E eu sei muito bem, porque eu já fui vítima de jornalista que distorce o que você fala, tá?
Então você dá uma declaração, ele vai lá e distorce o que você fala. E aí a gente vai analisar o que o presidente disse. Eu vou sair um pouquinho aqui do YouTube do Jacaré, vocês me perdoem, depois eu volto aqui com vocês e ao final da live eu leio o comentário de todo mundo. Mas é tão importante ver essa matéria, ler como eles colocaram isso, para depois a gente discutir aqui com vocês. Porque chega a ser ridículo o posicionamento e o ativismo político dos jornalistas, que deveriam ser independentes. Aqui no caso, nós passamos a notícia, mas nós não somos independentes. Nós não somos. Nós somos bolsonaristas e de direita. Eu deixo isso claro aqui. Eu não engano ninguém. Eu não quero passar aqui por isentão. Não é essa a minha função. Pelo contrário, nós temos lado aqui. E fazemos o contraponto a essa mídia tradicional que os petistas chamavam de golpistas, eles só não disseram golpe contra quem, né? Então eu vou ler aqui para vocês a manchete desse site. Eles falaram assim: Bolsonaro diz que pode ter que combater semipresidencialismo fora das 4 linhas. Jair Bolsonaro comentou nesta segunda-feira a proposta de implementação, olha só, a proposta de implementação de um modelo semipresidencialista no Brasil, discutida no Fórum Jurídico de Lisboa por Gilmar Mendes e sua turma. Então vamos começar aí a desconstruir esses caras, tá certo? Em primeiro lugar, o presidente não falou em momento algum que ele pode combater o semipresidencialismo fora das 4 linhas. Eles dão a entender aqui, desta forma, que o presidente da República, né, estaria falando num eventual golpe contra as instituições. O presidente não usou essa expressão. Quem puder, vá lá ver a fala do presidente. Se vocês não puderem, eu pretendo fazer um vídeo ainda hoje para mandar para vocês, com todas as explicações a respeito de cada fala do presidente da República. Ele não falou isso. E aí eles falam, né? Questionado por um apoiador no cercadinho do Alvorada, o presidente respondeu que pode sair fora das 4 linhas da Constituição para combater a ideia. Agora vamos ver o que o presidente falou, porque eles são obrigados a colocar, entre aspas, a fala do presidente. Tem certas coisas que é tão idiota que não dá nem para discutir. Eu não vou começar a bater boca com ninguém sobre esse assunto. Coisa idiota, idiota. Agora eu falo que jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Quem sair fora, daí eu sou obrigado a combater o cara fora das 4 linhas. Bolsonaro afirmou ainda que teria o poder de dissolver o Congresso. Olha só a outra mentira contada por esse puxadinho do Sérgio Moro. Em um sistema de governo presidencialista. Olha só. Se você for levar ao pé da letra o semipresidencialismo ou outro regime parecido, eu teria poder para dissolver o Congresso. Olha o que fala o jornalista. Bolsonaro afirmou que ainda que teria o poder de dissolver o Congresso em um sistema de governo presidencialista. E olha o que disse o presidente. Se você for levar ao pé da letra o semipresidencialismo ou outro regime parecido, eu teria poder para dissolver o Congresso. Então, não vou discutir. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não vai chegar a lugar algum. Vejam só, agora eu vou voltar aqui para ler o comentário de vocês, porque eu vou entrar no X da questão. Eu vou realmente entrar agora no X da questão, para que vocês entendam como essa mídia trabalha. Como eles tentam jogar uma fake news, uma falácia, e depois nos acusar de fake news. E isso com o intuito de entrar na cabeça do eleitor menos informado. E esta é a nossa função. Por isso que a gente sempre fala aqui para vocês, que se vocês puderem colaborar com o Jacaré, existem várias maneiras. Uma delas que a gente ativou agora no YouTube é colaborar com R$ 4,90 por mês. Vai lá, seja membro do Jacaré. Vocês vão ajudar a gente a aumentar a equipe. Nós temos que fazer clipagem, pauta, temos que estar atentos. Portanto, olha só, a gente está entrando em live aqui para vocês 40 minutos depois da fala do presidente. Nós fomos buscar o que eles estavam falando a respeito disso, para depois dar informação para vocês. Isso demanda uma equipe, demanda um controle. A gente tem que passar a informação da maneira correta. Então vamos lá, o que esses caras estão falando com esse tipo de fake news? O presidente foi bem claro, ele estava se referindo ao fórum que foi feito em Lisboa por Gilmar Mendes,
Barroso e sua turma. Por que eu estou falando sua turma? Ele estava falando especificamente da fala do Toffoli, do ministro Dias Toffoli, que disse no fórum, com todas as letras, que nós já vivemos num sistema semipresidencialista. E por isso que ele fala, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É isso que o presidente fala. Por que ele está dizendo isso? Nós já fizemos plebiscito, você só pode alterar a Constituição, nesse caso, tá, da questão do presidencialismo ou sistema presidencialista, através de um plebiscito que deve ser colocado, ou seja, a população tem que julgar, eu quero ou não mudar o meu sistema. E a população já disse que quer um sistema presidencialista e elegeu o presidente da República para que ele seja o chefe do Poder Executivo. Ele acumula as funções de chefe de governo e chefe de Poder Executivo. E aqui me perdoem para ser um pouco mais detalhista, porque muita gente não sabe a diferença disso. Qual que é a diferença entre um presidencialismo, um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, desculpa, e um parlamentarismo? As diferenças, elas são muito claras. Quando você elege um presidente da República, ele acumula as funções de chefe de governo, tá certo? E vai acumular as funções de chefe de Estado, chefe do Poder Executivo. Como chefe do Poder Executivo, ele vai executar as leis, ele sanciona as leis, ele executa o orçamento, é ele quem está à frente. E como chefe de governo somente, ele vai ser o cara que uma rainha da Inglaterra faz. É a pessoa que faz as relações internacionais, mas fica ali no caso de uma rainha de Inglaterra. No sistema semi-parlamentarista, ele tem um pouquinho mais de poder do que isso, porque ele também se torna o chefe das Forças Armadas. O restante, o poder está na mão do primeiro-ministro. E foi esta a fala do Dias Toffoli. O que ele deixou claro ali, o Dias Toffoli? Ele deixou claro e evidente que eles já vêm cometendo uma, como eu poderia dizer aqui para depois não virem em cima de mim, uma afronta à Constituição brasileira. Vamos ser mais educados nesse sentido. Porque a palavra correta é que eles estão rasgando a Constituição brasileira. Eles estão afrontando a Constituição brasileira. Que diz que todo voto, todo o poder emana do povo. E o poder o exerce através do seu voto. E o povo elegeu Jair Bolsonaro para ser presidente da República. E aí vai o Dias Toffoli, tá certo? E abre a boca e deixa isso claro e evidente, dizendo que o STF hoje é o poder moderador e que nós já vivemos um semiparlamentarismo ou um semipresidencialismo. Olha só a gravidade da fala do Dias Toffoli. E esse fórum foi feito para que o Gilmar Mendes, que é adepto da mesma ideia, assim como o Barroso, que hoje preside o TSE, discutissem esse semiparlamentarismo que eles querem implementar no Brasil. Vai o Toffoli e deixa evidente que eles já fazem isso. E já fazem isso de forma irregular. E por que eu estou dizendo isso? Eles tiraram, tá certo? Eles tiraram o poder do presidente da República quando passaram para governadores e passaram para os prefeitos durante todo esse problema que a gente viveu. Então esta é a realidade que a gente está vivendo hoje. E aí o presidente no cercadinho, ele deixa bem claro. O que ele deixou claro ali no cercadinho? Olha só, eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Se jogarem fora das 4 linhas da Constituição, eu também vou fazer o mesmo. E ele deixou isso bem claro e evidente ali. E ele disse, eu não vou polemizar, porque se nós estivéssemos vivendo nesse sistema, que ele chamou de idiota, ele teria o direito de dissolver o Congresso Nacional. Ele teria o direito de intervir, inclusive, nas outras instituições. Se nós estamos vivendo já um golpe, segundo o Dias Toffoli, cabe ao presidente da República retomar as rédeas do país e da Constituição Federal. Bem-vindo, Vilmar. Obrigado aqui por ser mais um membro do Jacaré. É isso, pessoal, que o presidente disse. Ele não disse, eu vou dissolver o Congresso Nacional, ou da maneira como fez a manchete sensacionalista desse puxadinho do Sérgio Moro, essa agência de propaganda morista, e que quer se dizer independente. Que tem um jornalista
que é o seu chefinho de redação, que fica lá em Veneza, na Itália, e que é dono de exibir a sua vista maravilhosa. Você acha que um cidadão desse está preocupado realmente com o nosso país? Você acha que um cara como Diogo Mainardi está preocupado com o que o povo come ou deixa de comer? Ele já não está aqui há muito tempo. Eu não sei nem se ele consegue aqui chegar aqui no Brasil e saber onde que fica o bairro A, B ou C da terra dele. Eu não sei. E aí esse pessoal vem querer distorcer a fala do presidente para tentar jogar o Congresso Nacional. E o que fazem? Aí vão vir os deputados de esquerda, né? E sempre a gente aqui é democrata, nós deixamos os esquerdistas aqui falarem as besteiras que eles quiserem aqui dentro. Vai vir um deputado de esquerda e vai vir, olha só, o presidente de novo quer dar um golpe, impeachment no presidente da República. É isso que eles fazem. Eles criam toda uma narrativa e daí depois eles soltam lá dentro para daí os pelegos dele no Congresso Nacional fazerem aquele estardalhaço. E aí eu pergunto para vocês acham que a população sofrida brasileira tem conhecimento do que o Dias Toffoli falou em Lisboa? Vocês acham que a população sofrida brasileira tem conhecimento do que é um sistema parlamentarista, o que é um semi-parlamentarismo, ou semi-presidencialismo, o que é um presidencialismo? É assim que eles criam as narrativas. Por isso que a gente está aqui combatendo essas narrativas. E eles ficam o tempo todo dizendo que quem combate as falsas narrativas deles é que produzem fake news. Será que por um acaso esse site de quinta categoria vai ser punido por colocar na manchete algo que não está lá dentro da matéria? Que eles mesmos, quando você lê as aspas, você vê que é totalmente diferente o que eles afirmam na manchete e grande parte da população brasileira sequer lê o conteúdo, vai lá e só lê a manchete. E isso se torna uma verdade. É assim que eles vêm trabalhando com o presidente há muito tempo, mas o presidente fala na live. Por que eles fazem isso? Porque a mamata acabou. E a mamata acabou em todos os lugares. Ou aqui alguém se esquece das lagostas de champanhe que regam os banquetes dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que está em jogo. Ontem eu mostrei aqui o áudio do tal do delegado Valdir, juntamente com Felipe Francischini, Julian Lemos e outros que estavam ali do Convescote lá do PSL. Querem levar o nosso dinheiro, não existe jogo, não dá jogo com o presidente, não dá jogo com o Palácio do Planalto, eles não combinam o jogo com a gente e nem nunca vai combinar, delegado Valdir. E aí é o que eles acusam o presidente, justamente isso. Olha, o presidente comprovado, eles acusam daquilo que eles fazem e tentam transformar isso numa verdade. É assim que eles trabalham. Por isso que a gente vem aqui e narra para vocês exatamente o que está acontecendo. E nós não podemos deixar que isso demore muito tempo, nós temos que combater isso na hora. Porque senão se espalha imediatamente nas redes e vem todo mundo tentar convencer quem é de direita de que olha só o que o seu presidente falou. Essa é a intenção. E eu estou dizendo isso porque foi o que disse a presidente do Podemos ontem. Olha, existe uma parcela do eleitorado que defende o Bolsonaro, mas que não é tão firme assim, não é tão bolsonarista assim. Olha só. Então eles querem construir uma narrativa. E a intenção deles é claramente colocar ali o Sérgio Moro para tentar tirar o Bolsonaro de um eventual segundo turno, porque é a única chance que eles teriam para isso. E irem dois candidatos que flertam com a esquerda. O Sérgio Moro está conversando com todo mundo do Centrão. Eu não vi até agora esse site de quinta categoria falar mal do Centrão nesse momento. Mas se o Bolsonaro for lá conversar com o partido do Centrão, que nem está fazendo com o PL, do qual eu deixo e friso aqui, eu sou contra a ida do presidente ao PL, eu acho que os argumentos que estão utilizando não são verdadeiros, são falaciosos. Mas se for essa a escolha do presidente, eu vou apoiar até debaixo d'água. Meu voto para presidente da República é Jair Bolsonaro. Até o presente momento não existe um candidato. Um. E hoje lá na live ele falou, nossa eleição vai ser como um self-service, são 10 pratos que vão ser apresentados. Para mim tem 9 que estão totalmente podres, que eu não preciso nem experimentar, que eu já sei que eu não quero. Então eu já sei o que eu quero. Eu não quero que nós voltemos ao convescote que existia antigamente.
à partilha de poderes, ao jogo que o delegado Valdir e o Felipe Francisquini do Paraná falam. Que não tem jogo, não tem como fazer acerto com o Palácio do Planalto. E aí vem a tal da Renata Abreu dizer que ela está querendo combater a corrupção. E eu falei na live de ontem à noite. Ela não consegue fazer isso nem com o prefeito dela de Osasco, que está aqui do ladinho dela. E quer agora ser a paladina da justiça. E hoje já estão falando, não, porque as prévias do PSDB, se por um acaso viesse o Leite, poderia ser feita uma chapa do Leite com o Moro para juntar o quê? O sujo com o mal lavado? E entregar em goela abaixo os caras que se dizem de direita e que todo mundo sabe o que eles defendem? A verdade é uma só, o fim do PSDB está muito próximo. O PSDB hoje, ele está sitiado no estado de São Paulo. E aí a briga do presidente com o PL. Porque o PL quer aguardar para ver o que vai dar nas prévias tucanas, porque se por um acaso o Dória perder, aí o compromisso deles era com o Rodrigo Garcia. Vai falar para o Dória, não, nós não temos mais compromisso com você, era com o Rodrigo Garcia. Agora, se por um acaso o Dória ganhar, eles querem apoiar o PSDB em São Paulo, porque o PSDB está refugiado hoje no estado de São Paulo. O PSDB tinha 800 e poucas prefeituras, perdeu quase a metade no Brasil na última eleição. E a grande parte delas está concentrada no estado de São Paulo. Então nós temos que entender o xadrez político, pessoal. O que está por trás, o que está acontecendo. O presidente deu um duro recado. Deu um duro recado. E ele falou, se por um acaso vocês estão falando que nós estamos vivendo nesse sistema semipresidencialismo, então eu tenho o direito de, se quiser, dissolver o Congresso Nacional. E aí? Será que os deputadozinhos de esquerda que apoiam o Supremo Tribunal Federal o tempo todo vão querer agora admitir que estão vivendo num sistema semipresidencialista? Ou semiparlamentarista? Foi isso que ele falou. Então, ele fala o seguinte, se vocês jogarem nas 4 linhas da Constituição, e essa é a expressão que ele utiliza, ou seja, se vocês respeitarem o texto constitucional, é o que eu farei. Agora, se vocês desrespeitarem, como falou o Dias Toffoli, ele é réu confesso. O Fux não diz que mexeu com um, mexeu com todos lá dentro? Eles acham que um ministro do Supremo significa toda a instituição, é essa a leitura que eles fazem. Então, se significa toda a instituição para defender, também significa toda a instituição quando dá uma declaração dessa. Significa que o próprio STF rompeu os ditames constitucionais e se considera hoje o quarto poder. Será que é isso? Houve alguma fala institucional do presidente do STF, Luiz Fux, desmentindo o Dias Toffoli? Eu não vi até agora na imprensa. Eu vi alguém da imprensa cobrando isso do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal? Dizendo que não, o que ele disse foi uma grande besteira, não condiz com o que o Supremo Tribunal Federal pensa. Eu não vi. Eu não vi. E também não vi ninguém fazendo alarde sobre isso. Eu não vi Rede Globo indo lá querendo entrevistar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal vir a público e falar. E aí, ele representou vocês quando falou isso lá no fórum ou não? Vocês realmente estão se auto-intitulando o quarto poder, o poder moderador? Sem que isso tenha passado por um plebiscito, por uma alteração constitucional através de uma PEC ou através de uma Assembleia Constituinte, porque isso, na minha visão, nem por PEC pode passar. Essa é uma das cláusulas pétreas brasileiras. Você tem que instalar uma Assembleia Constituinte e fazer. Ou você utilizar o mecanismo correto que a Constituição dá, que é o plebiscito. E eles sabem que através de um plebiscito isso não passa. Isso não passa. Então, gente, é por isso que eu sempre falo aqui. A gente entra aqui em live para tentar instruir vocês ao máximo. Sabe por quê? Eu volto a repetir, tenham consciência disso, eles têm medo não é de mim não, eles têm medo de vocês. Eles insistem em falar que todos que estão aqui são robôs. Todos que estão aqui são robôs. Isso é o que eles tentam falar. Está dizendo aqui, olha, o Rodney, né, dizendo que Toffoli disse que se vive um semipresidencialismo na prática, porque quem manda é o Lira. Ele esqueceu só de falar aqui, Rodney, que ele também disse que o STF já faz o papel de quarto poder, de poder moderador.
É isso. Então, se quem manda o Lira e se vive um semipresidencialismo, então o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, que foi eleito para isso, para ser um sistema presidencialismo, ele tem o direito de dissolver o parlamento. É isso que o presidente disse. É exatamente isso que o presidente disse. Ou alguém aqui votou no Lira para ser primeiro-ministro? É isso que o presidente está falando. E assim, gente, nesse meio tempo desse tudo aí, vocês viram a papagaiada não, né? A tucanaiada que aconteceu ontem. E é incrível que agora estão querendo acusar o Aécio Neves de ser pró-Bolsonaro e que ele causou toda a instabilidade dentro das prévias tucanas. Porque o Aécio Neves não é a favor do PSDB soltar seu próprio candidato, ele é a favor do PSDB apoiar o Bolsonaro nessa eleição. Olha só a que ponto chegou. E aí o Lintz fez um vídeo, quem não viu vai lá ver, aqui do canal, mostrando que uma deputada falou lá, olha, eu apoio o Bolsonaro. Eu fiz um vídeo no canal, fiz uma live falando das prévias tucanas. Então vocês vão lá, dá uma olhada o que aconteceu nos vídeos de ontem, tá certo? É isso, pessoal. A gente tem que ficar muito atento. A guerra vai ser constante a partir de agora. Eles vão tentar colocar palavras na boca do presidente que ele não disse. E vão tentar, eu não duvido nada que hoje ou amanhã já vai ter a turminha lacradora com o senador DPVAT, Randolfo Rodrigues, querendo protocolar mais um pedido de impeachment porque o presidente falou que vai dissolver o Congresso, com base na reportagem esdrúxula do antagonista. Aguardem, e nós vamos ver quais serão os discursos hoje na Câmara Federal. Quais serão os discursos amanhã na Câmara Federal e no Senado. Eu vou ser honesto e sincero para vocês. O presidente tem que ter muito estômago para estar naquele cargo. Tem que ter muito estômago, tem que ter muito sangue frio. O presidente Jair Bolsonaro é acusado todo dia de ser fascista. Vocês acham que se ele realmente fosse fascista, essa mídia estaria atuando da maneira que atua? Vocês acham que esses caras que entram aqui na nossa live, ou os caras que ficam aí falando, gritando, fora Bolsonaro, fazendo as atrocidades, eles estariam livres aí fazendo o que eles bem entendem se esse presidente não fosse um democrata? E eles acusam o presidente de ser fascista. Aí qual que é o que eles chamam de democrata? O cara que quer controlar a mídia. O cara que quer controlar a rede social. Isso para eles é democracia. E vejam como eles distorcem todas essas informações. É o que o presidente falou. Dizer que nós vivemos no semi-presidencialismo, no semi-parlamentarismo, é uma idiotice. É uma idiotice. Se partisse isso de mim, já seria uma idiotice enorme, porque eu sou um profissional do direito, eu sou advogado. Eu deveria ser defenestrado se eu falasse isso. Se partisse isso de um cidadão comum, ele deveria ser ridicularizado. Agora, isso partiu de um ministro do Supremo Tribunal Federal que já presidiu aquela instituição, já foi presidente daquela casa. E o atual presidente não abriu a boca para justificar. Não foi bem isso que ele disse. Não, nós não reconhecemos isso. O presidente está certíssimo em mandar esse duro recado. Se vocês realmente acham que é isso que está acontecendo, se vocês acham que é isso que realmente está acontecendo, então eu teria o direito de dissolver o Congresso. E qual que é a intenção deles? De colocar o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, contra o presidente da República. Essa é a intenção deles. E vice-versa. Por isso que o presidente falou, não vou bater boca com vocês a respeito disso. Isso é uma idiotice, o que eles estão falando. Agora, o presidente tem que ficar esperto, porque eles realmente acreditam. Ao fazer esse fórum lá em Lisboa, eles realmente acreditam que eles são o quarto poder e o poder moderador. E o que está acontecendo hoje? Por que eles estão fazendo isso? Porque o Arthur Lira partiu para cima do Pacheco no Senado Federal. E o Arthur Lira deu uma declaração hoje dizendo que ele vai ter que refazer as leis dentro da casa. O Lira já sabe o que ele está enfrentando. O Lira já sabe que o STF é que está roendo a corda. O Lira já sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. E nesse caso foi a galinha. Porque até agora,
como falam os americanos para chamar os covardes de chicken, eu não vi nenhum deles vir a público desmentir o Toffoli. Eu não vi. E aí eu também não vi ninguém da imprensa ir lá e questionar o Luiz Fux. Eu não vi. Estão todos quietinhos. Cadê agora a Globo Lixo para fazer o terrorismo que eles fazem? Não, não vão fazer. Bom, pessoal, a gente vai enfrentar dias duros, difíceis daqui por diante. Vai ser todo santo dia. Eles não suportam e chamam todos vocês de robôs. E aqui eu sempre faço uma pesquisa a vocês, e já vou entrando para o final dessa live, eu faço uma pesquisa para vocês. Para vocês que estão aqui, o que nós vivemos? Um presidencialismo ou um semipresidencialismo? Não estou falando que os ministros do STF pensam que nós vivemos. Nós escolhemos qual sistema de governo? Sistema presidencialista ou sistema parlamentarista? Vocês votaram no primeiro-ministro ou votaram no presidente Bolsonaro? Vocês em 2022 vão votar no primeiro-ministro ou vão votar no presidente Bolsonaro? Por favor, podem falar aqui. Quem tiver fechado com o Bolsonaro pode responder presidencialismo ou Bolsonaro. Quem for ao contrário pode falar presidencialismo, não tem problema nenhum. Isso é bom porque depois que acaba aqui, para vocês entenderem, quando acaba tudo isso daqui, eu faço um apanhado de todas as mensagens do chat. E isso nos ajuda bastante para a gente saber como que a gente vai atuar e o que a gente vai trazer para vocês. E aí aqui, olha, o Anderson, 100% Bolsonaro, Jair, presidencialismo, vamos enfrentar duros, Bolsonaro, presidencialismo, Bolsonaro 22, Sandra Sandoval aqui de Votuporanga, aqui do lado aqui de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, tá certo? O pessoal todo aqui, olha, aqui não dá nem para ler de tanta gente que está entrando. Pessoal todo falando, é Bolsonaro 22, nós votamos no presidente da República, nós não votamos em ministros do STF para se sentirem poder moderador. Ninguém aqui votou no Arthur Lira para ser primeiro-ministro. E o Lira sabe disso. O Lira sabe disso. Sabe, e tanto sabe, que ele sabe que o poder moderador está querendo agora tirar do poder do Congresso o que o Congresso passa ou não de emenda. Isso é uma atribuição do Poder Executivo juntamente com o Congresso Nacional. Eu já expliquei aqui que quem fez essas emendas, que hoje eles chamam de secretas, foi o Rodrigo Maia, não foi o Lira. Eles falam isso para vocês? Não falam. Eu já disse isso daqui na outra live. Quem criou esse orçamento secreto, orçamento secreto, emendas do relator, chama-se Rodrigo Maia. Não foi Arthur Lira, não foi o presidente Bolsonaro. E aí querem fazer toda uma papagaiada colocando a culpa no presidente. É que nem o presidente falou hoje, brincando lá na live. Se o cara broxar em casa, a culpa é do Jair Bolsonaro. É assim que eles tratam a coisa. O Bolsonaro pisca, a culpa é dele. Obrigado aqui por todos vocês que estão apoiando o presidente Bolsonaro 2022. Nós também fazemos isso. E a gente vai estar sempre entrando aqui para vocês, para dizer para vocês o que eles estão fazendo de errado na mídia. E nós não vamos dar tempo deles respirarem. Por isso que eu sempre falo, se vocês puderem apoiar o Jacaré, seja membro do canal. Tá certo? Vai lá no YouTube, entra lá na barra de membros, né? Pelo celular não consegue dar acesso, mas pelo computador vocês conseguem dar acesso e ativem lá, tá certo? Vocês vão estar ajudando a gente a fazer esse trabalho aqui cada vez melhor para vocês. E, não podendo, curtam, assistam os vídeos, tá certo? Vai lá, assista o vídeo do Jacaré, que vocês vão estar ajudando bastante a gente nessa corrida para 2022 e para 2026, 2030, porque nós não vamos arredar pé. A direita vem fazendo um grande trabalho e eles estão desesperados porque a mamata acabou. Não adianta vir com o Moro falando que vai combater a corrupção. Primeira coisa que a presidente do Podemos deveria mostrar é qual foi a corrupção do governo que ela quer combater. É a primeira coisa que ela tem que apresentar. E mudar um pouco esse disco, porque esse disco já não cola mais, o Renato Abreu. Né? Uma outra coisa, isso é importante passar para vocês. Duas coisas, uma eu esqueci de falar ontem na live de vocês. Quem puder lá ver o vídeo que eu fiz do delegado Valdir ontem, pela manhã, vocês vão ver que eles falam lá tudo que eu disse aqui para vocês, de que não existe acerto com o Palácio do Planalto, que se fizer União Brasil vão levar o dinheiro deles embora.
Tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, eles falam lá também. Mas tem um determinado momento que deixa escapar, o Felipe Francisco deixa escapar, do acordo que o delegado Valdir já tem com o Ronaldo Caiado a esse respeito. Tá certo? Então quem é de Goiás, vai lá e ouve o vídeo e vocês vão ver, porque o acordo que já está, aquilo que já está acordado com o Ronaldo Caiado. Eles citam exatamente o governador de Goiás. E eu não vi ninguém na mídia cobrando isso. Pelo contrário, o delegado Valdir vai lá no The Intercept dizer que agora acabou o governo. Ele revelou que foi oferecido 10 milhões em emendas. Ele só esqueceu de dizer que esta é a verba que desde 2016 eles têm direito nas emendas impositivas. E o presidente é obrigado a oferecer para cada deputado o mesmo valor. Né? E aí ele mesmo confessa que ele recebeu só 450 mil reais em emenda até então. Olha só que legal. Então, além dessa questão, agora eles estão armando. Vocês se lembram que o MBL, na última eleição, tentou colocar o Alckmin, recebeu o Alckmin no aeroporto para querer imitar o presidente Bolsonaro sendo recebido pelo povo? Pois é, agora os marqueteiros colocaram um repórter, um jornalista atrás do Moro para bater foto do Moro com as pessoas nas ruas. Porque nós falamos aqui, é verdade, o Moro não consegue dar 4 passos aqui na rua sem ser xingado, ou por alguém da esquerda ou por alguém da direita. E agora eles querem combater isso para usar o mesmo que aconteceu hoje de manhã, que acontece todos os dias com o presidente. Onde ele vai, ele é querido, o pessoal todo fica ali torcendo pelo presidente. Então eles querem colocar algumas pessoas fakes para bater foto, para dizer, tá vendo como o Moro é querido? Olha só a ideia deles. Olha a ideia deles. E aonde o Moro vai ser querido? Nos lugares específicos aonde os marqueteiros já vão colocar ali. Aí eu faço um desafio, Moro. Coloca a quantidade de pessoas que a Folha falou que eram 200 mil, que foram nas ruas no 7 de setembro. Ou faz uma coisa um pouquinho melhor, tenta fazer uma passeata, motociata, carreata com a quantidade de pessoas que o presidente leva nas ruas para onde ele vai. Vocês não conseguiram encher nem o auditório Ulisses Guimarães. Tiveram que chamar um monte de engravatado, tudo quanto era assessor do Podemos, dos partidos apoiadores. O tal do Kim Catupiry, todos engravatadinhos lá dentro, e vocês acham que isso daí representa a população brasileira. Aí vem com as pesquisas fakes, juntamente com as montagens fakes dos marqueteiros, para querer dizer, olha, o Moro é o único que tem chance contra o Lula no segundo turno. Pode ir, cara. Marqueteiro mequetrefe de 5ª categoria. Vê qual que é o marqueteiro do Bolsonaro. O marqueteiro do Bolsonaro está aqui, ó, falando, eles vão pagar para a torcida do Moro. Esse é o marqueteiro do Bolsonaro. É a pessoa que está respondendo aqui. Todos nós somos marqueteiros do Bolsonaro. Nós fazemos de graça campanha para o Bolsonaro. Vocês não. Vocês cobram e cobram caro para ter essas ideias esdrúxulas que vocês têm. Gastaram uma fortuna para colocar lá telões fora do auditório Ulisses Guimarães, não levaram nenhum ônibus sequer de apoiadores do Moro. Nenhum ônibus. O PSDB gastou uma fortuna com o diabo de um aplicativo para as tais convenções PSDBistas. Para uma fundação ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eles falaram que não, mas assim, na primeira hora funcionou, que foi uma maravilha. Nós conseguimos 10% dos votos na primeira hora. E 90% dos votos. O Arthur Vigílio, que é candidato nas prévias do PSDB, tudo bem que ninguém nem sabe quem é, somente o pessoal do Amazonas ou algumas pessoas mais bem informadas. Ele não conseguiu votar nele mesmo. Ele, que é candidato, não conseguiu colocar o voto dele mesmo. E corre o risco de não ter nenhum voto, ter 0, porque não conseguiu nem o dele ser registrado. E aí o brilhantismo do Tucanato. Não, o aplicativo funciona, que é uma maravilha. Eles quiseram mostrar pra gente que estava funcionando alguma coisa. Não, tá vendo? Eles não confiam nas urnas eletrônicas, quiseram fazer pelo aplicativo. E agora estão discutindo se vão fazer em cédula de papel. Mas eles querem que a gente engula isso. E o presidente resolveu o problema. O que ele colocou? Colocou a inteligência do Exército para fiscalizar a próxima eleição. O TSE foi obrigado a ceder nesse sentido. E aí eles transformam, não, tá vendo? Agora ele aceitou as urnas eletrônicas.
Elas vão ser fiscalizadas em todos os pontos, em todos os tópicos, pela inteligência do Exército. Por isso que o presidente falou agora, pode colocar a urna eletrônica. Mas o PSDB não quis colocar. Olha que interessante. Ele não quis. O TSE ofereceu apoio para o PSDB. Por que o PSDB não quis o apoio do TSE para a eleição deles? Olha que interessante. Mas eles querem que a gente engula o que o TSE fala. E se a gente falar alguma coisa ao contrário, nós somos contra a instituição. Nós estamos acusando A, B, C ou D. Olha só o voto eleitoral. Tem gente presa por conta disso. Tem gente presa por conta disso. Mas tá aí as prévias do PSDB. Eles não conseguiram fazer a votação eletrônica via aplicativo. Não colocaram urnas eletrônicas, colocaram poucas ali para fazer o mise-en-scène, que eu chamo o teatrinho deles, ali no auditório Ulisses Guimarães, com algumas pessoas votando ali, e o restante por aplicativo. E agora estão discutindo, vão reunir hoje às 2 horas da tarde, agora quase meio-dia, são 11h43, eles vão fazer uma reuniãozinha às 2 horas da tarde para decidir se eles vão fazer a votação em cédula de papel. Olha só que ridículo, cara. É só no Brasil que isso acontece. O Brasil não é para amadores, realmente. O Brasil é para poucos. É para poucos. E a gente tem que engolir o que eles falam, o que eles fazem. Bom, pessoal, eu vou aqui me despedindo, mas sem antes pedir para que vocês mandem aqui de onde vocês estão falando. Eu vou começar a ler a mensagem de vocês. E vocês estão falando de todo o Brasil. Hoje eu recebi uma mensagem muito carinhosa da Espanha, né? Me adicionaram lá, que se você quiser ser adicionado, vai lá, Kleber Jacaré no Telegram, e eu vou adicionar vocês ao canal do Jacaré no Telegram também. Então nós precisamos utilizar todos os meios. Seja membro e também vai lá no Telegram, que a gente manda aqui um recado, manda um oi, Kleber Jacaré. Nós já temos mais de 200 pessoas no Telegram e, se Deus quiser, nós vamos chegar a mais de 200 mil, porque hoje eu posso dizer para vocês, o Jacareditanga tem 1.264.000 seguidores, né, inscritos no canal, isso só no canal do YouTube. No nosso Facebook nós já temos mais de 960 mil, então se você puder, vai lá e dá um clique. Bom, vamos lá, São Paulo capital, Tucuruvi, o Almir aqui, Praia Grande, São Paulo, saudades de Matão, Rio de Janeiro, Bragança Paulista, Capivari Baixo, Santa Catarina, Bambuí, Nazareno, Minas Gerais, Caucaia, Ceará, Cuiabá, Mato Grosso, os mato-grossenses aqui sempre aqui no canal, Matão, Barueri, Manaus. Olha só, gente, muita gente de Cuiabá aqui. Eu fico feliz de saber que os cuiabanos de Chapecruz estão aqui com a gente. Né? O Jeff Lisboa, tá falando de Lisboa, Jeff? Porra, um abraço. Eu pensei até que era o seu sobrenome aqui, de tão rápido que passou. Mairiporã, São Paulo, bairro do Limão, aqui na zona norte de São Paulo. Anápolis, Goiás. Poxa, um abraço aí para Anápolis, Goiás. Falo de Portão, Rio Grande do Sul, Belém, Tupã, mais um de Anápolis, Goiás. Eu tenho grandes amigos em Anápolis, o Félix aí, meu grande amigo de Anápolis também. Belém do Pará, Rondônia, né? Estados Unidos, Washington, gente, poxa, tá difícil aqui de ler de todo mundo. Mendonça, São Paulo, Imperatriz do Maranhão, Salvador, Bahia, né? E depois eu comento aí o negócio do acarajé, que agora o MTST está querendo falar que camarão é popular, né? Então vamos lá, Barra Mansa, Fortaleza, Mendonça, Moisés de Recife, assistindo de Belo Horizonte, eu acho, né? Bom, pessoal, Itaiçu, Roberto do Distrito Federal, bom dia, Natal, Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco, todos vocês aqui. Obrigado pela presença aqui no canal do Jacareditanga. Eu sempre encerro as minhas lives, quem aqui me acompanha direto. Obrigado aqui ao Amador, falando, Kleber, queremos você na Câmara Federal. Obrigado, estou em Londrina, Paraná. Um grande abraço para o meu irmão Neto, que reside em Londrina, no Paraná, aqui próximo a São Paulo, próximo a Assis. Dourados, Mato Grosso do Sul, né? A Ursulina falando que votou. Dourados, uma cidade muito gostosa, grande produtora de soja do meu estado, de Mato Grosso do Sul. Juquiá, São Paulo, Carapicuíba. Gente, eu fico muito feliz. Vocês não têm noção da felicidade que eu tenho de ver quanta gente do Brasil inteiro, dessa terra tão querida, que tem essa bandeira linda que a gente jamais vai deixar que seja manchada de vermelho por esse bando que tentou assaltar os cofres públicos do nosso país. E sabe por que a gente não vai deixar?
Porque na Bíblia está falando em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. E aqui fica meu recado para vocês. Deus, pátria, família e liberdade, sempre. Obrigado a todos vocês que fizeram parte aqui dessa live. Fiquem com Deus. A gente pode voltar a qualquer momento, né, com uma nova live ou na live das 10 horas da noite, ali por volta de 8, 10 horas, a gente sempre solta com as novidades do dia. Beleza? Fiquem com Deus e até daqui a pouco, pessoal. Um abraço.